E assim, Vai ser uma, mais um. uma coisa importante também, eu não quero demonizar a política, porque nós somos seres políticos e faz parte do nosso papel enquanto cristãos. Nós sermos cidadãos, de nós exercermos o nosso voto, de nós sermos críticos aos governos, né? Mas também de nós obedecermos os governos, porque isso é um mandamento de Deus, de nós orarmos, de levantarmos mãos santas, como Paulo fala a Timóteo, para as autoridades. A gente tem um papel civil, de nós pagarmos o nosso imposto, né? Jesus fala, dê a César o que é de César. Mas nós precisamos entender que se o mundo jaz no maligno, existe um espírito da época que opera. O espírito da época, ele vai operar nos filhos da desobediência, né? Então, e Paulo fala sobre isso. Então, a metrópole, né, a polis, né, que é a política, vem desse termo, né, de cidade, ela é governada por principados e potestades. Por mais que existam cristãos, né, inseridos no contexto político, o mundo, a estrutura, o sistema, ele é maligno. E o mundo, ele jaz nisso. E o discernimento espiritual, ele é importante para que o cristão não caia na idolatria política também. Ele entenda que, embora existam bons políticos, porque existem pessoas que são vocacionadas e que fizeram um bom trabalho, e fazem também, embora essas pessoas façam, ele ou ela não é o salvador ou a salvadora da pátria. Isso não existe. A resolução dos problemas na nossa sociedade está em Cristo Jesus. Paulo fala, né? Cristo Jesus é a esperança da glória. Então, só quando Cristo voltar é que os problemas da nossa sociedade vão se resolver. Por quê? Porque o grande problema da nossa sociedade é o pecado. O problema estrutural da humanidade não é porque fulano de tal rouba por causa da corrupção. Tudo isso, se você olhar, se você botar uma lupa assim e ampliar para entender o problema, é pecado. É a ganância, é a hipocrisia, é a lascívia, é a prostituição, é o egoísmo, é a inveja. Tudo gira em torno do pecado. Então, o discernimento de espírito, ele também é importante para que a gente não trate figuras políticas como figuras messiânicas. O nosso Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, nós vimos no ano de 2022 um cenário de um envolvimento escuso de várias igrejas evangélicas dentro da política, de fazer culto em apoio a candidato, de botar político para falar no meio do povo de Deus. E aí se tornou uma guerra, né? Não tem como a gente acaba tem que entrar nesse tema, de que se você não apoia esse comportamento, você é do outro lado que está contra a igreja. Não sou do outro lado contra a igreja. Só que político na casa de Deus não pega microfone para falar. Político na casa de Deus não mas é evangélico. Ok, você é evangélico. Então, se você é cristão, você vai sentar aqui e vai assistir o culto igual todo mundo assiste. Porque eu percebi, e nós fomos percebendo, que a falta do discernimento de espírito, né, de compreender aquilo que opera na nossa sociedade, fez com que muitas igrejas negociassem o chamado delas. Né? E eu percebo que existe tanta questão espiritual envolvida nisso, que se você olhar os sistemas políticos, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, todos os sistemas políticos, você percebe que existem defeitos dentro deles. E aí, muitas vezes, quando alguém vai apoiar determinado sistema político ou econômico, enfim, ela precisa, tipo assim, fingir que os erros não existem para tentar ter que apoiar. Porque se eu falar mal de fulano de tal, aquela pessoa vai perder o apoio. Então, eu tenho que apoiar incondicionalmente. Cara, é o amor cego. E isso é criado pelas ideologias políticas e os ídolos também. O Calvino falou, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, discernimento espiritual não é só para você ver anjos ou demônios ou ter visões, é para você entender o espírito da época que opera nos filhos da desobediência e o quanto muitas vezes esses principados e potestades vão tentar travar o trabalho da igreja. A gente estava assistindo até aquela live do Baso com o Coelho, lembra que eles falam sobre isso? Sim. E eles falam exatamente sobre isso. O comportamento padrão que existe. Essa sensualidade, cara, que tem aqui no Rio de Janeiro.
A gente... No mundo todo a gente vê isso. Mas o Rio de Janeiro sempre foi essa terra de sensualidade, de esbanjar, de mostrar o corpo, de ter essa carnalidade. Que muitas vezes as pessoas lá fora, né, acham que o Brasil ou o Rio de Janeiro é um lugar de prostituição. Existe um espírito da época que opera nisso, numa sensualidade. Aí, às vezes, num estado é mais a sensualidade, no outro estado, às vezes, é mais a corrupção, no outro estado, às vezes, é o vício em drogas. Se você reparar, existem espíritos que vão atuando nas regiões, né, como o Paulo fala, nas regiões celestiais, e o discernimento de espírito é importante para a gente não cair nesses erros, para a gente não idolatrar pessoas e para a gente perceber os fatores espirituais que estão acontecendo escondidos.